Boa noite, pessoal! Bem-vindos a mais uma LZ Live, tudo bem? Hoje, dia 20 de maio, são 20 horas. E eu vou receber um convidado muito especial, Rodrigo Fernandes, que é superintendente de saúde da Casu FMG. Vai falar um pouco pra gente sobre telemedicina e grandes tendências do segmento de saúde. O papo vai ser delicioso. O Rodrigo é um cara muito bacana que eu tenho certeza que vocês vão gostar de conhecer. A nossa live é sempre muito interativa, participe com a gente, mande suas perguntas e comentários. Depois que a live termina, a gente faz o compartilhamento dela aqui no IGTV, você pode ver ela pelo tempo que você quiser, e a gente também baixa, edita e insere lá no YouTube da LZ. É você só procurar por LZ MKT Negócios, beleza? É bom que o Rodrigo já entrou e eu já vou chamá-lo aqui para o bate-papo. Maravilha. Ô, gente, para quem não conhece o Rodrigo, eu falei assim, ô, Rodrigo, me manda um pouquinho da sua formação. Aí ele mandou a formação, eu fiquei um pouco humilhado aqui, sabe? Mas enfim, a gente vou falar aqui, né? Então o Rodrigo, ele é formado em medicina lá na UFMG, depois fez pediatria nas ciências médicas, fez auditoria e regulação na Faculdade Unimed, bioética no Conselho Regional de Medicina e gestão de negócios na Fundação Dom Cabral. E está fazendo um curso de inteligência artificial, Big Data e Analytics no Einstein, gente. E estudando Python, que é uma linguagem muito usada para inteligência artificial. Falei um mini currículo do homem aqui. E, além disso, superintendente de saúde da nossa querida Casu FMG, um plano de autogestão que atende aos servidores da UFMG, pessoal muito bacana. O Davi já está aí, o professor Marcos daqui a pouco está entrando aí também, então fico bastante feliz com a participação de vocês. O Rodrigo, me conta um pouquinho, assim, você tem uma formação bem diversa, né, na área médica. E por que você decidiu entrar mais nessa área de tecnologia? Tá entrando muito nessa área de tecnologia na medicina? Então, Luiz, na verdade, a questão da tecnologia, assim, sempre me interessei muito por essa área, né? Desde criança, na verdade. E eu entendo que o tempo todo a tecnologia está permeando a nossa vida, né? Cada vez mais. E eu acho que todas as profissões vão ter que se deparar com essa situação em algum momento, né? Principalmente esse tempo que nós vamos discutir aqui agora. Essa questão da tecnologia ela sempre permeou. Desde de criança eu tive computador, quando eu era criança já tinha computador, sabia linguagem de programação basic, logos, aquelas coisas todas. Então, assim, na verdade, tem até gente da escola lá de segundo grau que acha que eu fiz computação. Quando eu perdeu o contato comigo, de vez em quando o pessoal pergunta, já mandaram até, ofereceram até vaga de emprego para mim já depois de formado, muita coisa bem engraçada. Mas assim, eu sempre gostei muito e eu acho que sempre gostei de estar inteirado do que tem de tecnologia, o que está sendo feito, né? A área de saúde, ela bebe muito dessa fonte. Tem muita oportunidade na área de saúde e ela, de certa forma, ela está chegando um pouco atrasada nessa parte. Eu faço uma análise, de certa forma, assim, outras áreas chegaram antes, conseguiram beber dessas fontes da tecnologia mais cedo. A gente tem talvez pelo tradicionalismo da profissão do médico, principalmente, né? Existe uma resistência muito grande a adotar certas tecnologias, né? A classe médica em geral, assim, ela não é tão treinada para usar determinadas, até funções básicas, telefones, celulares e computadores, né? A gente viu um salto também muito interessante. O pessoal pulou direto do computador para o smartphone, muitos pularam até o computador, desde consultório, etc. Então, tem uma dificuldade, assim, não uma dificuldade intelectual, obviamente, mas uma dificuldade até de aceitação mesmo, de achar que a tecnologia ela vai entrar para interferir na relação médico-paciente. E a gente vai até discutir algumas coisas aqui bacanas, assim, que tem muita oportunidade para apoiar o médico. Até essa questão da telemedicina passou por uma situação muito interessante, que é muito curiosa, que eu vou relatar daqui a pouco para quem estiver nos acompanhando aí. Queria dar boa noite para todo mundo que está comparecendo aí. E vamos tentar falar um pouco sobre esse assunto e desmistificar também para tirar algumas coisas que as pessoas acham, né, algumas coisas que talvez as pessoas pensem que é ruim, uma parte ruim da coisa, que às vezes nem sempre é ruim, e algumas coisas são ruins que as pessoas às vezes não pensam também, tá? Que tem muita coisa também que tem que tomar cuidado, acho que até para a gente como consumidor, né, como cliente, não só como médico. Verdade. E a necessidade fez essa tendência da questão da telemedicina ter que ser utilizada nesse momento, né? Tem dois relatos que eu quero te passar aqui. O primeiro é de uma amiga que postou ou me mandou um WhatsApp falando, olha, em um mês a minha mãe abriu conta no banco,
aprendeu a pedir comida pelo celular, atualizou o WhatsApp, entrou no Facebook e ainda começou a baixar filme pela internet, sendo que ela não tinha nada disso antes do coronavírus. E uma amiga minha, que é dermatologista, clínica e estética, inclusive vai ser nossa convidada de quarta-feira que vem, doutora Joana Barbosa, e falando sobre a questão do... Eu falei assim, ô Joana, e aí? Luiz, é muito mais difícil uma consulta em telemedicina. Sim, vamos falar sobre isso. Muito mais difícil, porque o paciente está na casa dele, ele ainda não sabe, aí ele quer mostrar a verruga, e aí demora, e às vezes a conexão dele não é boa. Então, todo mundo acha, não, muito mais fácil, telemedicina, não, o profissional médico tem que se adaptar também a essa realidade, né? Então, bastante interessante o que ela colocou. E eu queria começar com essa primeira pergunta, que eu tenho certeza que é a grande curiosidade das pessoas. Assim, primeiro, a sua visão sobre a telemedicina e essa questão que eu comentei da necessidade que, inclusive, o CFM e o CRM tiveram que homologar, autorizar com muita agilidade alguns parâmetros em relação à telemedicina. Então, acho que perfeita essa colocação. Tem até uma brincadeira que o pessoal tem feito, que a telemedicina evoluiu mais em 18 anos no Brasil, em 30 dias no Brasil do que em 18 anos. Por quê? Porque, na verdade, ela foi instituída oficialmente aqui no Brasil em 2002. Acho que é até bacana de contextualizar um pouco isso. O conceito, né, de telesaúde, que é uma coisa mais ampla, né, que é quando você faz alguma coisa de saúde, seja ela para atendimento, para assistência, né, que a gente chama assistência, quando você está cuidando de uma pessoa, tratando uma pessoa, para educação à distância, em saúde, para fazer troca de informações, discutir casos, etc. Ou quando você está fazendo gestão também de serviço de saúde. Isso tudo é englobado por telesaúde, tá? E entre telegestão e telesaúde, à distância, mediado por ferramentas eletrônicas. E aí é um leque muito amplo. Quando o pessoal começou a trabalhar nisso aqui no Brasil, principalmente depois da resolução que saiu do Conselho Federal na época, de 2002, falando sobre esse assunto. Basicamente o que era feito na época era fazer análise de exames à distância, que é um serviço que está bem tradicional já no Brasil, muito bem feito. Aqui em Belo Horizonte tem um serviço fantástico aqui no FMG em relação a eletrocardiograma e diagnóstico à distância, que é você oferecer para uma pessoa que está longe um laudo de uma pessoa qualificada. Então a pessoa faz um exame às vezes, posta de forma eletrônica, e aí você entenda eletrônico, na época era computador com modem, e etc. Não tinha nem smartphone na época, né? Em 2002 a gente está falando aí, parece que é outro planeta, né? Parece que é perto, mas não é. Então, assim, foram pioneiros, né? O núcleo lá do FMG, por exemplo, foi um pessoal pioneiro, fizeram na marra mesmo, sem ter nenhuma experiência prévia sobre isso. E era basicamente fazer laudos de exame à distância e discutir casos, né? Entrar em fóruns de discussão para o pessoal falar assim, estou com um paciente com tal situação, queria ver qual a sua opinião, as pessoas vão procurar um especialista dessa área e colocar as pessoas em contato. E nós estamos falando da época que não tinha nem rede social, né? De mídias sociais, né? Para colocar as pessoas em contato dessa forma tão fácil que é hoje, né? E aí, de lá para cá, a coisa ficou meio em banho-maria nessa situação. Ela não evoluiu muito em relação a isso. Muitas iniciativas foram feitas, mas sempre com dificuldade de aceitação pelo próprio meio médico. Em 2018, teve um evento que foi muito interessante, que o Conselho Federal de Medicina soltou uma resolução muito até arrojada. Ela gerou muita polêmica, algumas pessoas vão se lembrar disso, quem está, né, antenado em noticiário aí deve lembrar que em 2018 soltaram uma resolução dizendo que era permitido fazer a consulta. Inclusive, nela se recomendava, tinha uma série de recomendações de como se deve comportar sobre isso e tal, mas ela era muito arrojada, inclusive permitindo uma coisa que é meio polêmica no meio médico, que era o seguinte: você poderia fazer, por exemplo, uma consulta à distância num lugar muito remoto, utilizando um outro profissional de saúde para intermediar essa consulta. E, assim, é um negócio que faz muito sentido, se você parar para pensar, porque quando você pensa num país continental igual ao Brasil, mais do que ninguém, né, mais do que qualquer outro local, você tem uma dificuldade enorme de colocar as pessoas na distância. Tem alguns dados aqui no Brasil que são assustadores. Você tem, por exemplo, deixa eu até dar uma coladinha aqui, ó. Você tem 1/4 dos médicos do Brasil estão no estado de São Paulo. Ou seja, os outros 3/4 estão fora de São Paulo, do estado. Tá? Um outro número que chama atenção: 60% das cidades, 60% dos médicos estão localizados em cidades que têm mais de 500 mil de habitantes. Então você tem uma concentração de médicos em cidades com mais de 500 mil, 1/4 deles está no estado de São Paulo. Então, o que restou para o resto do país? Entendeu? Você tem uma minoria de pessoas que dão conta de morar em lugares mais remotos, geralmente ficam dependendo de questões políticas, locais, prefeitura, etc. Então não tem um plano de carreira, então é muito pouco atrativo realmente, né? E tem aquela questão da atualização também, né? Que é uma coisa que o pessoal ainda tem dificuldade, que talvez depois dessa epidemia agora mude, a questão da educação remota. Normalmente, né, Rodrigo, você vai ter um clínico geral, você vai ter um ortopedista, faz tudo. não vai ter um especialista de
você não vai ter dermatologista, você não vai ter Exato. pneumologista, você não, né, várias outras especialidades é muito difícil de você ter no interior e principalmente norte, nordeste, por exemplo, né? Exatamente. E a gente tem, assim, essa realidade acontece no interior de Minas, por exemplo. A gente pensa muito em questões de Nordeste, Centro-Oeste e Norte, né? Mas o interior de Minas, várias regiões de Minas são muito desguarnecidas em questão de presença de médicos. Então, essa resolução, ela permitiu o seguinte, você colocar, por exemplo, uma pessoa bem treinada, um técnico de enfermagem, um enfermeiro formado, por exemplo, para auxiliar um exame físico, né? Vamos pegar um exemplo meu, que sou pediatra. Olhar uma garganta à distância usando uma câmera boa, que a pessoa conseguisse fazer os movimentos que eu preciso para fazer, para conseguir examinar essa garganta através de um terceiro, né? E isso caiu no meio médico como se fosse uma bomba atômica. Isso aí foi um caos, assim. O pessoal falando, não, que isso? Não, peraí, não pode, né? Muitos por questão de corporativismo. É fato que essa resolução foi mais bem aceita nos estados que sofrem mais disso, que são Norte, Centro-Oeste, por exemplo, do que no Sudeste e no Sul, correto? Mas fato é que deu tanta confusão e gerou tanta má informação, assim, as pessoas tiveram tanta discussão em WhatsApp, de pobres, assim, sem entender muito bem qual era o objetivo da coisa, sem entender os princípios, que acabou que 4 meses depois o CRM voltou atrás e tirou essa resolução. Colocou ela em consulta, apesar de ter trabalhado um bom tempo. Em 19 ele tirou e falou, não, então fica suspenso, vamos discutir mais tempo, vamos rever esse texto, né, e vamos pegar mais contribuições da sociedade e tal. E aí a ironia da coisa, né, que é o que você falou na introdução. De repente começa essa epidemia, e nessa resolução era muito claro o seguinte, os conceitos que são importantes a gente saber. Não é pegar um WhatsApp e conversar. Tá? Uma teleconsulta não é uma coisa simples dessa forma. É o que você falou, na verdade é muito difícil, que a colega falou, a dermatologista. Na verdade é mais difícil que fazer uma consulta presencial, a gente até fala sobre isso um pouco mais, mas na verdade o que aconteceu? A pessoa tinha que ter certificação digital para emitir uma consulta, por exemplo, né? E quando aquela resolução saiu, todo mundo falou assim, ufa, não vai entrar esse negócio não, vamos ficar aqui do jeito que a gente sempre foi, né? Aquela síndrome do Uber, né? Do taxista, né? O taxista ficou, não, proibiram o Uber, então deixa eu continuar no meu ponto aqui esperando o cliente. E a gente sabe que o mundo não vai segurar mais. Todas as profissões, em algum momento, mais cedo ou mais tarde, vão passar por esse processo, né, de mudança de paradigma, né, principalmente ligado à tecnologia. E aí o que aconteceu? Por causa dessa acomodação nesse período, quando a pandemia veio agora, pouquíssima gente estava preparada. A classe médica não estava preparada para fazer o que precisava. Se todo mundo tivesse tirado seu certificado digital, por exemplo, neste período, e tivesse se preparado para ter um prontuário eletrônico do jeito que precisa ter, plataformas seguras, com todos os requisitos que são necessários, a gente teria começado o primeiro dia de pandemia, todo mundo atendendo tranquilamente. E isso é um exemplo muito bom, assim, eu acho ele muito educativo, inclusive para outras profissões que não passaram por esse processo ainda. Né? Não adianta lutar contra isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Eu acho que é o seguinte, eu sou um cara muito otimista. Cara, vamos enxergar o lado bom do negócio. Exatamente. É o que você falou, tem muita oportunidade. Muito. Usar, né? A gente vai falar daqui a pouco sobre outras questões, como inteligência artificial, como Big Data. Isso. A tecnologia pode ajudar muito o profissional. Não adianta você lutar contra a tecnologia, faça dela uma aliada, né? Exatamente. Esse caso, por exemplo, é um exemplo bom. Tem muita gente que está com o consultório fechado, porque o paciente não quer se deslocar. Né? Até do ponto de vista financeiro é ruim, porque a pessoa, se ela tivesse preparada com todos os requisitos, ela poderia continuar tocando a vida dela quase normalmente. Lógico que uma consulta à distância não substitui uma consulta presencial, tá? Que é um outro negócio muito bacana da gente pensar também, é um conceito muito vendido pelo pessoal de São Paulo, que já tem prática nisso, o pessoal da USP lá tem muita consulta atendida já. Lá na China tem 400 milhões de consultas à distância atendidas por ano. Então tem países que já praticam isso há muito tempo, já tem os resultados, já sabemos o que funciona, o que não funciona, também não estão inventando nada do zero. Já se sabe o que é possível fazer, o que não é, o que é perigoso, o que é menos perigoso, correto? Então, assim, não é novidade, não estão inventando uma coisa. Especialidades que têm um alinhamento melhor com a telemedicina. Sem dúvida, óbvio, né? Sem dúvida. Né? Você tem, por exemplo, especialidades que não conseguem trabalhar à distância, em hipótese nenhuma, porque você depende de uma medida de força, pegar uma neurologia, por exemplo, é muitíssimo difícil fazer um diagnóstico de neurologia, por exemplo, à distância. Você tem que pegar, sentir, exame físico puro quase, correto? Agora, algumas coisas podem ser feitas à distância. Então, eu acho que é bacana, um conceito que o pessoal de São Paulo trabalha muito, esse pessoal da USP, é uma questão que é o seguinte, e lá fora também, é que consulta à distância ela não é substitutivo e nem outra coisa, ela é complemento. Tá? Uma consulta bem feita, assim, o que deveria acontecer, né, quais são os requisitos para isso acontecer de forma correta, é ter a certificação digital, ter meios seguros para fazer essa discussão, tá? Tem uma questão que pouca gente sabe e discute, que é a questão do termo de esclarecimento consentido, tá? Assim, que é de consentimento esclarecido, desculpa.
que é uma coisa que você faz com o paciente antes para dizer o seguinte, olha, o que vamos esperar desse relacionamento aqui digital? O que dá para fazer, o que não dá? Correto? Deixa isso claro antes, as duas partes assim, e é uma coisa muito mais transparente, muito mais segura do que uma consulta normal, na verdade. Então você tem esse termo de consentimento como um dos pilares assim, da boa prática da telemedicina, tá? Que é discutir essa questão antes com o paciente, falar o que podemos esperar aqui, o fato de que você tem que estar disponível para complementar essa consulta, caso seja necessário, porque se a gente chegar no meio da consulta e descobrir que eu preciso te examinar de qualquer jeito, eu tenho que dar continuidade nessa consulta fisicamente, tá? Não é só tudo vai ser resolvido à distância. É óbvio que para ser uma coisa mais tranquila, mais segura, menos complicada, conhecer o paciente previamente, já ter visto ele de forma presencial é importantíssimo. Né, mas não desfaz o fato de que você pode dar orientações, por exemplo. Né? Tivemos um caso recente, agora interessante, o paciente não sabia se ele tomava um remédio que ele tinha em casa para uma dor que já estava diagnosticada, uma coisa antiga. Ele queria uma orientação. Às vezes, por não querer se deslocar, que é uma coisa muito bacana, assim, por não querer se deslocar, não ter nem condição, porque está trabalhando, etc., ele vai tomar uma conduta na casa dele incorreta por não querer ou não poder chegar até o médico, porque é difícil deslocar, marcar horário, com a confusão toda. Se você tem essa porta aberta com o médico, você consegue resolver esse problema. Então, a saúde como um todo tem muita coisa a ganhar em relação a isso. Né? Nós entrevistamos aqui, Rodrigo, há umas 2 semanas, o doutor Daniel Ribeiro, que é lá um dos diretores do Laboratório São Paulo, e que está... Sim, pessoa fantástica. É um cara, uma referência, epidemiologista, patologista clínico, hematologista, é um cara muito legal. E ele falou, ele está lá no Hospital das Clínicas, né? Ele falou, Luíde, o que a gente tem visto? Tem muita gente com outros problemas, né? Com outras questões, principalmente ligadas a questões de cardiologia, de questões de isquemia, AVCs, que estão chegando muito piores, porque estão evitando de ir no hospital. Pô, não vou lá porque eu vou pegar o coronavírus, aí chega numa situação muito pior do que ele poderia chegar, né? Sim. Então, assim, quando você fala da questão da epidemia, é bacana, eu lembrei uma coisa aqui que é interessante a gente deixar claro, assim. Houve uma liberação, então, na marra, depois que começou a epidemia, tá? Temporariamente. Então ficou uma coisa interessante, assim, o Conselho Federal de Medicina falou que deixava, fazia, mas é meio parecido com aquela de 2002, que é uma coisa mais restrita, mas deixa, tá? A associação, a Agência Nacional de Saúde também falou que os planos de saúde deveriam adotar quando fosse possível, né, para evitar o deslocamento, e o governo federal emitiu uma lei, todas temporárias. O que vai acontecer agora? Quando acabar a epidemia, vai ter que regulamentar esse negócio. Tá? Não vai ser assim, vai ficar do jeito que está, porque na verdade não tem nem o parecer oficial do CRM de novo. É pouco provável que mude muita coisa naquele documento. E eu acho, assim, o documento foi bem bacana, assim, foi bem ousado, sabe? Assim, ele foi um documento que não costuma ser a cara do Conselho Federal. O Conselho Federal é uma coisa muito tradicional, muito, assim, sempre sem correr muito na frente. Eu achei que esse documento foi bem puxando a corda dessa vez, sabe? Assim, andando na frente e puxando o pessoal, falando, gente, vamos adotar, vamos andar com isso. Então, achei, assim, eu vejo uma oportunidade bacana nesse sentido. E essa questão dos pilares aí, tem uma outra questão que as pessoas às vezes tendem a achar que é pior, né? Que na verdade a transparência da consulta ela aumenta, porque você tem a condição, se as duas partes concordarem, você pode inclusive gravar aquela consulta, tá? Quando você sai de um consultório, geralmente você sai com a receita na mão e com o que você lembra de cabeça do que você levou na consulta. E quando você chega na consulta, muitas vezes você está tenso, você está cansado, né? Você não lembra de falar alguma coisa, às vezes você esquece um detalhe, né? Então essa relação, do jeito que ela é construída hoje presencial, ela é muito um tiro só, né? Ela é construída para ser num momento rápido ali, de certa forma. Você chega com a queixa, o médico está treinado a ter que responder ali, de certa forma também, de falar assim, pô, eu tenho que dar uma solução para isso aqui mínima, né? Pelo menos alguma coisa tem que resolver aqui agora. Então essa relação, ela não bebe dessas fontes que são, por exemplo, numa teleconsulta, você poder mandar antes, com o termo de consentimento, você já mandar um questionamento para o paciente assim, sobre o que nós vamos conversar? Me fala a sua queixa, adianta, organiza o seu pensamento. Aí a pessoa pega e escreve alguma coisa ali. Lógico que eu estou falando de coisas que não são urgentes, né, gente? Coisas que só podem ser agendadas, etc. Mas olha que diferença que é. Você já adianta o assunto, você pensa no que você está escrevendo, tá? Então você não fica naquela situação de falar, né? Tem gente que tem até pico de pressão dentro do consultório por estar na frente do médico, não, ou do enfermeiro. Então, você escreve de forma mais organizada, costuma ser mais sintético isso, você consegue organizar melhor o pensamento, você já manda para o médico pode se preparar antes. Né? Um bom médico pode pegar aquela demanda sua e se ele tem alguma coisa que ele não vai saber responder, ele estuda. Ele vai correr atrás daquilo, certo? Para na hora de te atender, já te atender com maior qualidade. Então isso é um benefício que pode ser trazido para essa relação. E se posteriormente ele sentir necessidade, ele
fala, vamos encontrar para examinar, para ver o que precisa, tá? Então, assim, tem várias coisas positivas nessa relação, inclusive essa questão de você sair com a consulta. Porque no final, às vezes, só sai com o que você lembrou. Se você combinar com ele, uma boa prática, você dá um resumo dessa consulta para ele também. Então, você geralmente emite um documento, tá? Com essas discussões que foram feitas, ou com a própria gravação, se as duas partes entrarem em acordo e concordarem. Tá? Isso sempre levando em consideração todas as questões éticas, todas as questões de sigilo de dados, tá? Lei Geral de Proteção de Dados aí foi adiada, mas vai valer, né? Assim, vai endurecer um pouco essa questão. Então, assim, a plataforma que vai ser utilizada não pode ser qualquer uma. A maioria dessas plataformas que a gente utiliza aqui, elas estão no acordo de consentimento que a gente faz para usar, de graça, né? Porque não existe nada de graça. Que eles podem usar nossos dados. Então, tem que ter esses cuidados, tá? Isso aí tem um manual de boas práticas que é muito recomendável que as pessoas também que vão trabalhar com isso estudem sobre isso para poder fazer essa coisa direitinho, tá? Muito legal, muito legal. Quer falar rapidamente só dos pontos negativos, que eu acho que você falou de algumas coisas que eu acho interessantes? Claro. Uma coisa que eu acho bacana de falar, o que é ruim, tá? A questão de não ter o exame físico, né? Que acho que é uma coisa meio óbvia, assim. Geralmente, as pessoas acabam usando alguma ferramenta. É bacana você pensar que não pode fazer uma consulta em qualquer local, tá? Dependendo da consulta. É interessante que o paciente tenha. Isso também é uma dificuldade, é um ponto negativo. O paciente tem que se organizar para fazer aquilo na casa dele, né? Como nós estamos vivendo agora a questão do isolamento, de ter que trabalhar em escritório em casa, etc. O paciente tem que organizar um lugar que seja iluminado, que seja privado, né? Para ele ter privacidade para conversar as coisas, e geralmente ele tem que ter habilidade, as duas partes, tanto o médico como o paciente, tem que ter habilidade para usar a ferramenta que foi proposta nessa relação, né? Então, usar uma câmera para mostrar uma lesão de pele, por exemplo, e conseguir o médico do outro lado entender aquilo, porque muitas vezes bate uma foto, com a foto, pela cor, pela iluminação que tem, a gente não consegue perceber direito aquela lesão, a característica daquilo. Então, tem essa questão da habilidade de usar essas ferramentas, né, que é uma coisa que pesa. A presença, a captação dos sentidos, dos sentimentos ali daquela consulta, quando a gente está na frente do paciente, você escuta o paciente falar, mas nem sempre a fala da boca dele corresponde com o corpo dele, com o sentimento que está passando por aquele paciente. Isso é mais difícil de captar por tecnologias, né, à distância. Você pode estar conversando com a pessoa e ela está... A linguagem corporal dela não é completa, né? Então a gente não consegue perceber algumas coisas. E, às vezes, até a questão do desafio de você saber que a pessoa que está conversando com você é ela mesma, né? Porque aquilo, no final, vai resultar num documento oficial, né? Que vai ser uma receita, um atestado, uma recomendação qualquer, que nem sempre é para aquela pessoa que está conversando com você. Quando você tem gravação ou tem alguma permissão de registro de alguma coisa, você consegue melhorar essa questão do ponto de vista legal, né? E agora, um ponto que você falou assim no começo, é muito mais difícil fazer uma consulta à distância, tá? Assim, muito mais difícil. Houve uma discussão no meio médico em relação à questão de remuneração, que, já que vai conversar no WhatsApp, vão pagar mais barato. Muitos convênios começaram com essa discussão. E, na verdade, é muito mais difícil do ponto de vista técnico e muito mais perigoso, né? Por esses motivos todos que foram falados aqui. Porque a garantia daquela relação é muito mais complexa, tá? Então, assim, a questão da remuneração que a gente tem visto em outros países e tal, geralmente a remuneração por esse ato é igual ou maior do que uma consulta presencial, tá? Outro mito que tem, assim, que a gente vê muitas discussões, as pessoas falam, não, já que é só para responder uma coisinha no WhatsApp, vamos pagar lá 1/5 do valor e tal, e tá bom, entendeu? Então, outro fato que vai acontecer que eu acho que é fatal, é essa desintermediação, tá? Que isso é um ponto ruim por um lado e bom para outro, talvez bom para o médico, e ruim para outras pessoas que trabalham com essa intermediação. A gente mesmo que trabalha com plano de saúde, existe essa possibilidade do sujeito postar lá num site, por exemplo, estou atendendo, estou aqui, minha plataforma toda segura, com todos os requisitos, estou capacitado a fazer, né? E aí eu desintermedio, eu vou direto no paciente, combino com ele um preço e atendo, tá? Isso é uma tendência que pode acontecer, como aconteceu com todas as outras profissões que a gente citou no começo aí. Tá? É claro, todo agenciador, né, Rodrigo? Todo intermediador corre risco. da tendência é que ele vai correr risco. É a função de agência de publicidade, né? Por isso que a LZ também evoluiu e está se posicionando como empresa de marketing e comunicação com foco comercial. Você vai ficar agenciando o veículo de comunicação com o cliente, o fornecedor gráfico com o cliente, ele vai direto, fecha e acabou. E aí, né? Mediando terceiros, né? Assim, essa mediação ela não tem muito futuro mesmo. Não. Todos os setores estão passando por isso. Eu quero continuar no tema das tendências, mas eu queria falar uma questão que não tem como a gente não falar sobre isso, né?
que é a questão do coronavírus, né? Eu não quero, obviamente, aprofundar nisso, não é o tema hoje, né? Você não é especialista em epidemiologia, você já falou, você é pediatra, mas você é um cara que tem muita informação, trabalha num plano de autogestão muito importante, relevante, que está dentro da UFMG, dentro da universidade, onde muitas pesquisas são realizadas, né? Onde muita gente com muito conhecimento trafega. E a gente viu, assim, como era uma doença, né, um vírus desconhecido, né, ou pouco conhecido, as orientações do Ministério da Saúde, das secretarias, elas foram se modificando para os planos de saúde, para os médicos e para os pacientes. E o paciente, que normalmente já é um cara que não entende muito, vai ficando ainda mais perdido, né? Hoje, qual é a sua visão em relação à pessoa tá com coriza, tá com dor de cabeça, tá com aqueles sintomas básicos, tá com falta de ar, não tá sentindo bem o cheiro ou o gosto dos alimentos? O que você tem orientado, o que você tem visto, o que você acha importante a gente falar sobre isso hoje? Olha só, na verdade tem duas. O que você falou é perfeito. Assim, a gente estava numa situação, de um certo momento no começo ali, que não só a regulação, a legislação e o conhecimento estava sendo produzido em tempo real, né? O pessoal brinca que a primeira epidemia é em tempo real pela internet, né? E são coisas que acontecem sempre. Na verdade, desde que a humanidade existe, tem essas epidemias. Só que dessa vez a coisa aconteceu antigamente o pessoal brincava, né, que a revolução vai ser televisionada, agora ela está sendo transmitida pela internet. A produção do conhecimento está acontecendo. Na verdade, tem que ter clareza o seguinte, não se tem muita coisa. Tá? Essa questão do isolamento, por exemplo, eu vejo essas discussões na internet, o pessoal falando, você está sendo cobaia. Gente, na verdade, não se sabe. Tá? Nós não sabemos nem se o vírus causa imunidade permanente. Tá? Pode ser que seja como H1N1, que é essa vacina de gripe, a gente toma todo ano. A gente não sabe ainda, não tem certeza, não tem tempo suficiente ainda para a gente falar. Porque uma coisa é você entrar, você falar assim, eu vi o número de São Paulo ontem, então está acontecendo tal coisa. Um leigo pode fazer isso, a gente pode conversar dessa forma, mas a ciência não trabalha dessa forma. Eu não posso chegar e afirmar para você A, B ou C baseado em um dia de observação. Né? Claro. Tem critérios mínimos. A ciência tem evoluído muito nessa questão de usar outras tecnologias, etc., para poder produzir informação, mas tem coisas que não podem mudar. Você não pode definir determinadas coisas com base em 2, 3 dias que você observou uma determinada coisa. Você vê, essa questão da vacina demora um ano e meio para poder ser produzida, por quê? Porque você tem que fazer uma série de testes. A gente teve. Não pode testar em humano uma coisa que pode dar um efeito colateral pior que a vacina, né? Exato, a gente já teve vacinas que, apesar de serem testadas em exaustão, e aqui, por favor, tá? Assim, vacina tem que tomar, não tem. Eu estou dizendo assim, lá no passado, lá no começo da humanidade, tinha coisas que eram lançadas que eram exaustivamente testadas no que se entendia como ciência na época, e ainda assim, depois que você coloca em mundo real, que é uma outra tendência muito forte, que é a questão da medicina de tempo de vida real. Tá? Uma coisa é você fazer ensaio em laboratório, testar em bichinho, testar em uma população. Sempre que você testa numa população específica, você está fazendo uma seleção de risco ali dentro. Você tá selecionando pessoas que têm determinadas características. Quando você solta isso para o mundo inteiro, igual essas questões que nós estamos discutindo, que afetaram o mundo inteiro, você tem uma variabilidade de possibilidades ali gigantesca. Então, você tem que tomar uma série de cuidados. Né? É lógico que você tem que pesar aquela questão, custo-benefício. Tem coisa que você... Na época da H1N1, vocês vão lembrar aí, 2005, 4 anos atrás, a gente teve aquela questão de fazer uma vacina ali e muita gente falou, vamos soltar porque se tiver efeito colateral, talvez algumas pessoas paguem o preço pelas outras que vão ser curadas. Correto? Isso é uma situação de emergência, de guerra. Tá? Mas, assim, o ideal é que você sempre se precaver o mais possível. Você não pode ficar fazendo coisa de orelha. Né? Então, eu fico vendo essas discussões aí de cloroquinas, dá uma lida na bula, vamos ler a bula, tá? Não vou entrar em questões políticas e etc., mas é um remédio. Tudo faz mal e bem, tá? A diferença do remédio para o veneno é só a dose, né? Que o pessoal brinca. Então, assim, tudo tem um efeito colateral. Se você é sadio e vai tomar um remédio desse sem ter necessidade, você só vai ter os efeitos colaterais. Você não vai ter o benefício dele, mas vai ter todos os efeitos colaterais, correto? Então, voltando à sua pergunta. Tem duas coisas, apesar dessa produção científica e dessa coisa toda, tem duas coisas que não mudaram nesse período desde o começo, tá? Que é a questão do que você tem que fazer para prevenir, né? Como você mata o vírus, que assim, se não fosse desse jeito, talvez a humanidade tivesse acabado agora, talvez a gente fosse igual os dinossauros, tá? Porque se esse vírus não morresse com água e sabão, eu não sei o que ia acontecer. Então, primeira coisa, felizmente, ele morre muito fácil com água e sabão, tá? Então, essa questão de lavar a mão, eu sempre comentei com o pessoal, eu, por ter feito medicina, lá no comecinho da faculdade, a gente faz uma matéria que é muito bacana, que a gente pega a mão da gente, põe numa plaquinha e mostra o que tem de bactéria na sua mão.
Você cresce essa placa, é um exercício que faz lá no comecinho do curso, espero que eles façam ainda. Bota a plaquinha lá para incubar, aquela plaquinha que cresce bactéria, e mostra o tanto de sujeira que tem na sua mão. Aí você vai lá e lava a mão com água e sabão e faz de novo o teste. Aí cresce mais um tanto de bactéria. Aí você vai lá e lava com álcool, e mais um tanto de bactéria. Então, a gente que é da área médica, está acostumado a lavar a mão de uma forma quase religiosa, né? Assim, a gente passa detalhes dos dedos com sabão e tal. E é uma coisa que eu sempre reparei muito, assim, as pessoas não têm essa ideia, tá? Assim, a gente não é um conhecimento que está disseminado, né? Não é, todo mundo teve essa oportunidade de ter essa percepção. Então as pessoas lavam a mão com água, passa uma aguinha, vai no banheiro, por exemplo, passa uma aguinha na mão ali e vai embora, tá lavado, né? Outro dia eu vi um médico aí falando sobre isso, que talvez a maior contribuição que o coronavírus vai trazer para a humanidade aqui é as pessoas aprenderem a ter mais higiene com a mão, né? Vai no self-service, coloca a mão naquela colher e joga o cabo da colher dentro da comida. Aquela mão suja sua que contaminou o cabo está caindo dentro da comida e contaminando aquela comida. O próximo que vier comer vai pegar aquela comida com aquelas bactérias que estavam na mão. Então, essas noções básicas de higiene são difíceis de disseminar na população, tá? Tem muita gente que tem dificuldade até de entender do que a gente está falando, né? Mas a gente vê muita gente também que teve acesso a estudo, condição e tal, que não tem noção disso. Então, essa questão da água e sabão, tá? Mais do que o álcool gel, né? Assim, se tem água e sabão e álcool gel, o sabão é mais barato e vai funcionar até melhor, dependendo se você tiver opção. Mas isso não mudou. Desde o começo se sabe isso é fato, não mudou durante o processo, e é a melhor forma que tem, né, de se prevenir. Então, eu vejo as pessoas paramentando, botando máscara, roupa de astronauta para ir no supermercado. Beleza, assim, você chegou em casa, tirou a roupa, lavou a mão e tomou um banho, por exemplo, você está protegido, né? Então, não é só, vamos botar uma luva e vou continuar andando dentro de casa com a luva que eu cheguei da rua. Não vou botar uma máscara e chegar em casa e ficar andando com a máscara, correto? Tem jeito de pôr, tem jeito de tirar, então, tem uma série de coisas. Mas eu acho que, assim, a questão da higiene é uma questão fundamental, e a questão de quando ir para o hospital é outro ponto fundamental. Né? A gente sabe também que, felizmente, uma grande parte das pessoas vai pegar e não vai nem saber. Tá? Saiu um estudo recente agora da Universidade Federal de Minas Gerais, da UFMG. A gente estava fazendo uma estimativa, os números conhecidos de casos e os números que realmente devem estar acontecendo. Eles pegaram uma população, testaram essa população e compararam o que era o dado oficial que o governo tinha sobre aquelas pessoas, aquele mesmo grupo. E na testagem eles perceberam vários grupos entre 10 e 12 vezes mais casos. Então, esse número que aparecia na televisão aí, na verdade, você podia botar mais um zero na frente. Então, se tinha 10 mil, era 100 mil. Tá? E o que significa isso? Muita gente teve, não sabe que teve, ficou doente, passou para outras pessoas, né, porque ele fica sintomático na grande maioria dos casos, e as pessoas vão pegando. O que aconteceu com essa confusão toda? É que os que pegam e complicam, que são a minoria, se você não tiver onde pôr essas pessoas, elas começam a morrer. É como se você tem uma epidemia que aconteceria, uma doença que acontece igual todo resfriado comum, que acontece em 12 meses, você pega esses 12 meses e joga em 15 dias. É isso que está acontecendo, né? Resumindo muito. Então, essa decisão toda que está sendo tomada, etc., por quê? Porque as pessoas que precisarem realmente de uma vaga de CTI, se chegarem a precisar e todo mundo estiver doente ao mesmo tempo, aí não tem onde pôr. Agora, pessoas que estão em casa, que estão com coriza, igual você falou, nariz escorrendo, espirrou, sintoma, que perdeu o olfato, que é um sintoma bem documentado, que também foi aprendido no caminho, não se sabia no começo, né, essa questão do olfato. Teve gente que só perdeu o olfato e mais nada, e era um sintoma. O que tem que fazer é isolamento em casa, tá? Ficar quieto em casa, a não ser que tenha falta de ar. Começou a ter problema respiratório, não conseguiu respirar, correr para o médico. Tá? E aí pronto-socorro mesmo. Aqui em Belo Horizonte nós estamos vivendo uma situação muito confortável que deu para segurar. Tá? Assim, os hospitais conseguiram, até o momento, conseguiram dar conta. Né? Então, assim, o fluxo está acontecendo, está dando tempo do pessoal entrar e sair. Porque o grande medo era entrar muita gente e não conseguir sair. Desenvolveram lá o hospital de campanha e até hoje não foi utilizado. Exato. Tomara que não precise ser utilizado, né? Exato. É um bom sinal. Exato. Muito legal. Gente, obrigado aqui a participação da Amanda Triti, Amanda Ritt, lá da Casu. Simone Mazzoni, Valdeci Prado. Obrigado, pessoal. Mandem suas perguntas para o Rodrigo. Ele estava falando, né? Essa semana é o seguinte, tá uma semana de peso, né? Jaqueline Rezende. Foi muito bacana. Foi um papo maravilhoso. Ontem, Marcelo Grupo. Hoje, Rodrigo Fernandes. Amanhã, João Gomide, lá do Minas. E sexta-feira, Maria Luísa Tavares, da Argumento. Olha, eu vou falar com vocês, talvez seja a semana mais pesada da nossa vida. Tá muito legal. Jaqueline, de segunda-feira, foi fantástico. Fantástico. Muito bem. Clarice está aqui com a gente também. Muito bem, Rodrigo. Rodrigo, vamos voltar um pouquinho às tendências, né? Vamos. Você falou lá que o médico, muitas vezes,
é um dos caras que, entre aspas, menos contribui para esse avanço da tecnologia, né? Ele fica reticente, será que eu vou autorizar, será que eu vou fazer, será que eu vou entrar, será que eu vou permitir, como que vai ser isso tudo? E aí eu queria te fazer uma pergunta sobre boletins médicos, receitas, receituários em geral, como que você vê esse compartilhamento de informações, né? Sempre que eu vou em bons profissionais, ele antes já me fala, ó, eu quero todos os seus exames, e aí pra você pegar esses exames, às vezes você não tem mais. Aí entra no site do laboratório, aí entra no site da empresa de diagnóstico por imagem. A gente já tem visto softwares que têm todas essas informações. Como que você tem visto isso no meio médico? O que você acha em relação a essa questão? Essa pergunta é muito boa, porque, na verdade, o grande desperdício de recursos que tem na área de saúde no mundo inteiro, dos lugares que não conseguiram resolver isso ainda, é exatamente a fragmentação dessas informações, né? Você tem um pedaço do seu histórico clínico em cada lugar que você vai, né? E eles não conversam entre si. Então, tem informações importantíssimas que poderiam mudar o rumo de uma internação sua, de uma consulta que você faz em um determinado profissional, que estão guardadas dentro de uma gaveta de outra pessoa que nunca vão conversar, né? E os lugares que conseguiram organizar minimamente essa atenção do cliente, assim, né, do paciente, sempre passam por essa questão da centralização das informações. E aí você tem dois caminhos que são muito interessantes. Você pode ter um prontuário, que quando você tem um país pequeno, por exemplo, você pega um país pequeno da Europa, tem países que têm condição de ter um determinado sistema que é adotado por todo mundo, né? Quando você pensa no Brasil, por exemplo, você está falando de um continente. Realidades diferentes, totalmente diferentes, tecnologias diferentes, acesso à tecnologia completamente diferente, né? Você tem aquele dado lá que uma enorme parte da população não tem acesso à internet ainda no Brasil, né? A gente tem 2 celulares per capita, mas não tem internet em uma grande parte da população. Então, é uma desigualdade muito grande. Então, se você for depender de sistemas centralizados aqui no Brasil, vai ser mais difícil. O SUS está fazendo uma iniciativa em relação a isso bem interessante, que é, como ele está muito capilarizado, é um sistema único, ele está organizando essa questão, tá? E tem chamado a saúde suplementar para participar dessa discussão, porque é muito rico para as duas partes, né? Você compartilhar essa informação, logicamente, de novo, falando tudo com questão de sigilo, de respeitando a individualidade, o sigilo, a ética médica, etc. Uma outra solução que tem sido muito interessante, que tem sido feita em alguns países, é que o paciente ele é dono dos dados dele. E que isso casa muito bem com essa questão dos vestíveis, né, dos wearables, que a gente fala aí, que são os relógios, né, inteligentes, smartwatches, o próprio telefone que está ali gravando quantos passos você deu todo dia, quantos níveis de escada você subiu e etc. Como é que está a frequência do seu coração, né, quanto tempo você exercitou ou não e tal. Então, aquilo ali tem sido muito usado como uma forma de você começar a contribuir para o prontuário. Que é um conceito muito bacana também, que é a formação médica, ela é muito assim, a formação médica tradicional ela é muito artesanal, né, muito ligada naquela questão do conhecimento do médico e do paciente, ali, naquela relação única ali dentro do consultório, que é muito bacana, assim, é uma coisa fantástica, mas, ao mesmo tempo, ela também ensinou várias gerações de médicos que o médico era o detentor do saber, né, que ele era o cara que sabia o que o paciente precisava. E o paciente entrava nesse jogo da seguinte forma: bom, então eu obedeço o médico, então eu desobedeço ele, mesmo que eu não concorde muito. E a gente vê o seguinte, com essa questão, assim, isso é da sua área, né? Direito de escolha e de opção, né? O cliente hoje ele olha e fala assim: eu tenho 10 aplicativos para pedir comida, deixa eu ver qual que é mais barato, qual que me atende melhor, qual que eu gosto mais do logotipo, né? Tem várias coisas que ele leva em consideração, né, naquele momento. Então, quando você pensa dessa forma, o que você vê? Eu tenho o direito de opinar, né? Essa questão de opinar na consulta, ela foi introduzida ali em 2000, ali, começou a ter uma mudança muito forte nisso, sabe? Aqui no Brasil, principalmente. E aí teve muita dificuldade a classe médica entender também o seguinte: o paciente tem aquela brincadeira assim, tem uma brincadeira que roda às vezes em grupo de WhatsApp de médico, que é engraçadíssimo, assim, ela fala assim, quando o paciente chega para mim e fala que consultou no Dr. Google, eu mando ele procurar o Dr. Yahoo. Sendo que já nem existe a Yahoo de busca há 10 anos, 15 anos, sei lá quantos mil anos. Então você vê assim, essa frase é muito exemplificadora do que eu estou falando, entendeu? Assim, o meio médico às vezes tem essa dificuldade de fazer dessa forma e não quer nem ouvir. E entender que o paciente, quando você divide com o paciente, você está trazendo ele, não só para uma coisa ruim, você para quem acha que isso é ruim, né? Mas assim,
Quando o paciente participa, ele tem responsabilidade também. Porque também tinha muito essa questão. Eu passo a receita para o paciente, se o paciente obedecer é ótimo. Se ele não obedecer, é culpa do médico. Ele compra muito mais a ideia do tratamento. Exato. Quando ele participa. Perfeito, perfeito. O paciente que sai orientado, que ele sabe do que está falando, eu entendi qual que é a minha doença, eu entendi a importância de tomar o remédio na hora certa. Quer dizer, isso tudo faz diferença. Não adianta eu fazer um diagnóstico fantástico, passar o melhor remédio do mundo, se a pessoa não for tomar o remédio na hora certa, às vezes, né? Ou não for seguir uma determinada orientação, porque eu não quis falar. Então, assim, na verdade, o paciente tem o direito, sim, de escolher o que ele quer fazer, né? Tem essa questão que está sendo muito colocada em voga agora no Brasil também, pelo próprio Conselho Federal, que é a questão do direito do paciente escolher o que ele quer fazer, recusar tratamentos que ele não deseje, ter um pouco mais de participação ativa. E quando ele participa, automaticamente ele passa a ter responsabilidade nesse processo também. Você tira um pouco desse peso das costas do médico, porque o médico também carrega aquilo nas costas, assim, se eu não souber fazer o diagnóstico, o paciente vai morrer. E só eu que posso resolver esse problema, né? A gente brinca, a pediatria, por exemplo, a mãe de um menino que tem um problema genético raro, por exemplo, é a pessoa que mais entende daquela doença no mundo. Eu jamais vou saber mais do que a mãe que mora, que dorme e acorda do lado dessa criança. Claro. Se eu não for ouvir essa pessoa, eu estou privando ela da melhor assistência. Então, essa relação ela tem mudado, algumas pessoas têm muita dificuldade com isso, né? Mas os bons médicos, as pessoas estão percebendo isso aí, estão cada vez mais trabalhando essa questão de compartilhar com o médico, decisão compartilhada, que eu estou falando aqui, ó, decisão compartilhada sempre. Então, essa questão de você sempre trazer o paciente e escutar dele o que ele quer fazer. Às vezes ele não quer tomar um determinado remédio, determinado horário, nós temos que adaptar, né? Porque o nosso interesse é resolver o problema dele, tá? Então, esses vestíveis, essas tecnologias têm muito para auxiliar nisso aí. Você pode utilizar isso, blockchain, por exemplo, que é uma tecnologia que o pessoal ouve falar aí, negócio de Bitcoin, quem já ouviu, né, falar de Bitcoin e tal, o que é? É uma criptografia, um sistema lá que codifica informações, que ele tem várias características muito bacanas, ele é difícil de quebrar, né? Por enquanto ninguém quebrou ainda, estão falando que em 2022 vão quebrar esse código dele, e ele vai passar a valer nada, mas é difícil de quebrar, ele está sempre disponível, e você consegue tudo que você faz nessas operações lá de Bitcoin, você grava, você comprou, vendeu, ele fica registrado como se fosse um livro caixa, tudo que vai fazendo e vai guardando ali dentro. O que alguns países pequenos têm feito? Eles estão colocando as informações do paciente nessa tecnologia, por exemplo, e aquilo ali fica disponível. Eu chego para consultar no médico, o Dr. Luigi lá, ele fala assim, deixa eu ver os exames. Eles estão ali, eles estão disponíveis, seja através do meu celular, seja através de alguma coisa. Só que eu sou dono deles. E eu só libero para você a sequência que eu preciso. A sequência que eu quero que você veja. Tem alguns países, inclusive, que o paciente ele vende os dados dele para pesquisa. Ele fala, você quer saber como é que é a minha saúde para fazer uma pesquisa? Eu te vendo, portanto. Então você vai lá, compra o dado dele para poder utilizar fazer pesquisa. Então, geralmente países menores, tem mais condição de fazer centralizado. Claro. Mas isso é uma tecnologia que vai entrar muito forte aqui, entendeu? Vai entrar para guardar dados de pacientes e para exames. E aí permitiria essa descentralização, essa coisa de você andar com os dados ao invés de ficar guardado num lugar lá que as pessoas consultam. Entendeu? Isso é muito legal. Ô, Rodrigo, você acredita que nós já estamos conversando há 47 não, impressionante. E eu falo muito. O papo está uma delícia, amigo. O tempo corre, mas eu quero mais coisa aqui, que você tem muito conteúdo. Então, eu quero que as pessoas te ouçam um pouquinho mais. E em relação a essa questão que você falou, né, dos exames, esses sistemas de suporte à decisão do médico. Né? Isso é muito bacana. Lá, o camarada, um grupo dos melhores radiologistas de não sei aonde se uniram para fazer análise de 100 diagnósticos e 68% acertaram. E aí... pegaram o robô acertou 92% dos diagnósticos. E aí? Então, esse exemplo ele é o melhor de todos. Até, assim, na verdade, não tem nenhum igual. Tá? Porque o computador faz bem? O computador faz bem trabalhar com enormes volumes de dados ao mesmo tempo, né, que nenhum ser humano consegue processar de forma consciente aquele volume de informações, né, de dados e informações, e comparar coisas. O computador não pensa, não fica... deixa eu pensar na doença tal, não. O que ele faz? Compara e trabalha com grandes dados ao mesmo tempo. Consegue processar volumes enormes. O que é essa questão da radiologia, por exemplo? Radiologia, eles pegaram os exames, né, tem até um banco de dados público muito bacana, lá da Inglaterra, do Sistema Público de Saúde lá, que eles disponibilizaram na internet, um arquivo e parte, qualquer um pode baixar, inclusive, que tem os exames com os laudos. E aí o pessoal tem treinado sistemas de inteligência artificial para olhar para aquele negócio e falar assim, o que é isso? Tá? Tem dois tipos de inteligência artificial. Tem uma que você dá a dica para ela e tem uma outra que você não dá. Quando você dá a dica, você meio que vicia ela, vamos dizer assim. Tá? Então você fala assim, procura aqui nessa imagem que aqui tem uma pneumonia. Vou pegar um exemplo aqui, tá?
Um exemplo bom é aquele negócio que a gente clica na internet. Você vai entrar num site, às vezes ele pede assim, mostra pra mim onde é que tem um carro, onde é que tem um poste. Vocês já viram isso? Que vai entrar na internet e fala assim, prove que você não é um robô, que você é um ser humano. Clica na... O que você está fazendo ali? Ali, na verdade, você está treinando uma inteligência artificial. Pouca gente sabe disso. Você está ensinando o seguinte, nessas fotos que eu marquei para você, tem um poste. Isso é para treinar sistemas mais avançados, que é falar o seguinte, olha, eu estou jogando um monte de foto na sua mão e você não sabe o que é um poste. Eu vou falar para você uma palavra, poste. Você vai tentar descobrir o que é um poste em todas essas fotos. Isso é uma coisa mais avançada, entendeu? A mais básica, você pega a foto e fala, aqui tem um poste, essa aqui também tem um poste, já dá a dica para ele, né? Fala assim, ó, o poste é isso. Aí ele vai tentar achar aquilo que você mostrou nas outras fotos. A radiologia fez isso. Andou, funcionou muito bem, por quê? Porque você está comparando um sujeito que forma na faculdade, tem que ver milhões de radiografias, de ressonâncias, tomografias na vida, estudar, lembrar, né? De madrugada, tá lá no plantão e olhar e falar, nossa, isso aqui é tal doença que eu vi uma vez num livro lá quando eu estava estudando, talvez seja aquilo. Vai ter que entrar na internet procurar para lembrar e tal. Como que você compara uma situação dessa de um ser humano com um banco de dados que compara isso, tipo assim, ele roda milhões de fotos em milissegundos, né? Então não tem jeito, é desleal, tá? O que aconteceu com isso? Foi muito bacana, fizeram essa parte que você falou, só que também ele aprendeu o erro. É uma coisa muito bacana. Esse já está no 2.0. Isso aí eles estão ensinando o erro dele. Eles estão falando assim, olha, aqui você errou. Por quê? Porque às vezes a pessoa fez um raio-x e estava com um alfinete na blusa. E na hora que ele viu várias imagens daquela que tinha pneumonia, tinha um alfinete também, ele acabou achando que o alfinete era uma pneumonia. Não sei se está claro assim, você entendeu? Claro, Mais ou menos isso. Estou tentando explicar aqui de forma rápida. Assim. Então, o que está acontecendo agora? Os sistemas estão fazendo diagnósticos errados também, mas a assertividade é muito grande. Tá? Dentro da área médica, a radiologia é a primeira a desaparecer, provavelmente. Vai ser uma das poucas, inclusive, que vai desaparecer, em teoria. Né? Porque você não tem um exame físico que precisa ser feito a princípio, é muito mais essa questão do reconhecimento. Tá? Então, ela é uma área da medicina que corre muito risco em questão de substituição. Tá? As outras não, porque você depende da intermediação, que é o que você falou do sistema assistido. O sistema de decisão ele é mais bacana, porque eu examino um paciente, na oncologia, por exemplo, isso é muito comum lá fora. Na hora de fazer o exame do paciente, você vai no computador e fala assim, eu vi esse paciente aqui e estou achando que é tal coisa. Vou lá e coloco os dados. Ele tem um monte de caso que já rodou ali atrás. Ele já foi alimentado com uma série de casos e tal. Aí esse computador pode chegar nessa hora e falar para você assim, o programa, né? Olha tal coisa, examina tal coisa. Você examinou? Eu falo assim, não examinei. Fala assim, não, então olha isso, porque tem uma característica que muda um tratamento lá na frente, dependendo dessa resposta. Você vai lá, examina e coloca. Ele fala, então é tantos por cento de chance de ser tal coisa, menos chance de ser tal a outra coisa e tal. E te ajuda a pensar. Então, nesse momento, o que está acontecendo? Você está juntando toda a capacidade que o médico tem de fazer aquilo, né, de fazer uma consulta, de fazer um diagnóstico, mas você tem aquele apoio de um banco que nunca vai ser possível você colocar na cabeça de uma pessoa, correto? Que só tende a crescer cada vez mais quanto mais casos forem colocados ali dentro. E aí você vai, na hora de fazer o tratamento, ele vai falar para você assim, ó, tal tratamento tem mais chance para esse caso desse paciente. Me fala tal coisa, tal característica. Pacientes com olho azul têm mais chance de melhorar com esse remédio. Então, estou exagerando aqui só para ficar mais claro, tá? Claro. Então, o que acontece? Isso aí, onde foi adotado, você tem resultados assustadores, tá? Você falou esse negócio do diagnóstico aí, tem uma outra situação que é muito interessante, que deram um caso para 100 médicos avaliarem e saíram 70 diagnósticos diferentes. E dos que falaram que era a mesma coisa, 3 ou 4 tratamentos diferentes. Quer dizer, a gente expõe as pessoas, eu, médico, e como paciente, a gente expõe ao conhecimento daquele médico, o estado mental dele naquele momento, o cansaço, a capacidade de raciocínio, quer dizer, tem todo um lado humano ali que a gente está exposto. Quando você coloca sistemas desse tipo, eu não estou dizendo que vai substituir o médico, você vai dar apoio para esse cara conseguir tomar a melhor decisão. Nos lugares que isso foi implantado, você tem resultados assim, 40% de redução de custo, por exemplo, com tratamentos necessários, melhoria de desfecho, de diminuição de morte de 30% a 40%, entendeu? Então são coisas que também os médicos vão ter que abrir a cabeça em algum momento para começar a utilizar. Porque isso faz muita diferença. Você privar uma pessoa de ter isso junto com o médico é privar ele do melhor atendimento. Assim como em determinado momento, privar ele de ter um acesso a um sistema desse de radiologia, por exemplo, talvez seja pior, seja privado da melhor assistência também. Correto? Muito bacana. Agradecer a participação do nosso querido Capi, professor Marcos. Obrigado pela presença, viu, professor? Aquela hora que você falou da decisão compartilhada foi a Mui oficial que participou aqui com você. Tá? A Amanda está aqui, ó. Watson é uma alternativa no volume de informações dado ao Covid-19?
Sim, ele está sendo utilizado pesadamente, inclusive eles liberaram alguns acessos, eles têm feito algumas iniciativas interessantes de liberar o processamento dele para que startups ou iniciativas pequenas usem aquele poder de processamento para poder testar dados. Tem uma outra iniciativa muito bacana também que usa Big Data e inteligência artificial, né? Gente, inteligência artificial tem coisas do tipo você colocar um sistema para reconhecer voz natural, igual aqueles assistentes do Google e da Alexa e Siri, para fazer ouvir a pessoa quando ela está falando a queixa dela no consultório, para transcrever o prontuário e fazer a análise de sentimento. Isso libera o médico de fazer o registro, ou seja, ele para de dividir a atenção entre teclado, tela e paciente, ele olha só para o paciente, o sistema registra para ele, ainda faz uma análise com ele do que o paciente está transparecendo na fala dele, você entendeu? Tem coisas que a gente nem imagina dessa linha, que são coisas assim muito que talvez sejam incorporadas meio naturalmente daqui a pouco e as pessoas não vão nem perceber, né? Mas que vão fazer muita diferença para quem está trabalhando dos dois lados, tanto para o paciente ter uma assistência melhor, como para o médico conseguir fazer diagnósticos melhores também e tratar melhor da população. Porque grande parte do trabalho médico, o desgaste da pessoa, está ligado a essa questão de registro, de prontuário, de burocracia, etc. Então, quando você libera essa pessoa, né, é aquela questão, né, quando você está com a cabeça livre, você pensa melhor, né, você é mais criativo, né? Então, isso é uma tendência muito bacana. 55 minutos, faltam 5 minutos para o nosso papo acabar, eu estou pesaroso, ia mais meia hora aqui fácil. A gente marca outra depois. A última pergunta, depois você, por favor, finalize da maneira que você quiser. Tem uma universidade na Califórnia, que é a Singularity, né, que trabalha com inovação e que tem os seus segmentos que ela mais estuda, um deles a questão da saúde. E você falou um pouquinho sobre os wearables, né, e ela já está falando do futuro dos wearables, que isso vai vir para a nossa casa, né, como você falou, dos assistentes, ou home assistentes, ou assistentes no celular, etc. As pessoas estão falando que você vai fazer xixi de manhã, ele já vai gerar ali um exame de urina, um exame de fezes, já vai saber se você tem se você está hipertenso, se você está diabético, e isso vai inclusive compor o seu custo no sistema de saúde ou no seu plano de saúde. Como que você tem visto isso? Quanto que você acha que algumas coisas práticas vão acontecer nesse sentido? Então, assim, a gente já tem muita coisa que acontece dentro de casa que a gente não percebe, né? Igual você falou, tem gente que tem assistente de Alexa dentro de casa que está ali, teoricamente, ouvindo tudo que você fala o tempo inteiro, todos os seus momentos mais íntimos e os menos íntimos. Então, verdade, quando a gente está usando essas ferramentas aqui, nós estamos conversando no Instagram, com certeza tem alguma coisa que eles estão usando a gente aqui. Então, tem uma dificuldade das pessoas perceberem que essas coisas, quando as tecnologias muito boas, elas entram sem você perceber, né? As coisas muito bruscas, elas são menos refinadas. Quando você percebe que você tá usando algum recurso, ele é menos refinado. E esses que estão passando batido, que a gente não percebe há muitos anos, esses são os piores, no sentido de privacidade, né? Então, assim, isso tudo depende muito. Tem muita aquela teoria é igual aquele negócio da inteligência artificial, né? Fizeram algumas comparações entre seres humanos usando recursos assistidos. Tem uma comparação muito bacana que fizeram uma vez na universidade nos Estados Unidos também, que é pôr um sistema para jogar xadrez com o cara mais fera do mundo, pôr esse mesmo sistema jogando contra ele mesmo, e pôr dois caras que sabiam pouco xadrez usando um PC muito antigo, com um sistema muito ruim, para jogar contra um sistema bom. E quem ganhou nessa história foi o ser humano assistido. Então essa tendência, ela é a que vai, imagino, tá? Assim, que é a que vai pegar. Esse negócio de falar assim, vai ter substituição, o ser humano vai ser substituído, a máquina, o robô vai, né, Exterminador do Futuro, aquelas ficção científica. Eu acho que essa parte das tecnologias que estão entrando e fazendo, tem muita coisa boa. Tem sistemas, por exemplo, que vigiam, entre aspas, idosos, né? Porque é uma tendência as pessoas morarem cada vez mais sozinhas, envelhecerem sozinhas dentro de casa, sem suporte. Tem várias iniciativas sendo feitas, por exemplo, de câmeras que são colocadas no teto para observar se a pessoa está tendo alguma dificuldade, se ela está fazendo rosto de dor de madrugada, se ela está sofrendo um ataque cardíaco, se ela caiu da cama, entendeu? Então tem muito recurso que pode ser feito. Agora, é aquela história, quando a gente está conversando aqui, eu não sei se só nós e quem está nos assistindo aqui está registrando o que nós estamos fazendo, né? Então, essa questão, assim, por mais que entre em leis e etc., a gente sabe que sempre vai ter alguma pessoa mal intencionada que vai estar utilizando alguma coisa. Então, acho que a gente tem que aprender a saber de verdade o que está acontecendo, né? Entender que essas coisas que nós estamos fazendo aqui não são de graça, não existe nada de graça, mas que, ao mesmo tempo, qual que é o benefício que você pode tirar daquilo e que tem a oferecer para a população como um todo. Tá? Eu acho que isso não tem como voltar. Vai vir a LGPD aí, vai regular uma série de coisas que, na verdade, ela vai até deixar mais claro e mais transparente e até mais fácil de usar dados, na verdade. Tem muita gente fazendo um pouco de confusão com isso.
Mas é fato que vai tentar normatizar, mas o ser humano é o ser humano. Nós estamos no. Né, cada um. Maravilha, doutor Rodrigo. Temos 20 segundos. Pessoal, Rodrigo, você é foda. Foi ótimo o papo. Gostei demais. Que bom que eu te convenci. Ô, gente, foi uma dificuldade por topar, mas que bom. É porque eu sou tímido, Amanhã não sei fazer essas coisas. Né? João Gomide Leite Neto, diretor de negócios Legal. e marketing do Minas. Vamos falar sobre o futuro do esporte. Brigadíssimo, Rodrigão. Um grande abraço a todo mundo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.